nesse bate-papo de hoje, estou aqui com o Ivan e o Sérgio novamente, e a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar em uma escola de idiomas e se trabalhar por conta. Sérgio, na sua opinião, assim, contando um pouco da sua história, como é que foi a sua vida? Você já trabalhou em escolas, depois hoje a gente sabe que você trabalha por conta, e como é que foi essa transição? Nossa, tem uma história interessante para contar sobre a minha primeira escola, na verdade. Sim, comecei trabalhando numa escola de inglês e o interessante foi que eu mal sabia que a escola estava para falir. Se eu soubesse, eu não teria enviado meu currículo, né? Naturalmente. Mas isso foi lá em 2002, acho que início, essa transição de 2001 para 2002, estava procurando emprego como professor de inglês, enviei meu currículo para várias escolas e na época não dava nem para enviar currículo pelo e-mail, você tinha que ir na escola e deixar o currículo, né? Falar isso hoje até parece super velho, né? Mas é o que eu fiz. E aí uma das escolas daqui da minha cidade me chamou, fiquei super feliz, claro, né? Porque eu ia começar a trabalhar numa escola, tal, tal, tal. E aí a dona da escola me falou que eu ia passar por um treinamento. Fiquei super feliz porque eu achei que ia ser treinado, ia entender bem como funcionava a metodologia da escola, ia aprender coisa e tal. E como eu mencionei, essa escola estava prestes a falir, eu não sabia. O treinamento que ela havia me prometido foi basicamente o coordenador da escola falar para mim. Ele abriu o livro, coitado, né? Também ele não. Ele abriu o livro e aí ele falou assim: primeiro a gente faz esse exercício, depois esse, depois esse, depois esse. Que é basicamente você seguia o livro fazendo um exercício depois do outro. E era começo de carreira, lógico que questionei, mas falei assim: deve funcionar, né? Trabalhei lá o primeiro mês, não recebi, não fui pago. Ela conversou comigo que a escola estava enfrentando um momento difícil, tal, mas que eu podia confiar, que eu podia continuar trabalhando, que eu iria receber. Fui para o segundo mês, quando eu fui para o segundo mês também não recebi. Eu cheguei e falei, preciso conversar com ela, né? Isso não tá certo. Foi aí que ela me falou, bom, a escola tá para falir, tô sem dinheiro nenhum, o que eu posso fazer para você é te dar uma geladeira. Tinha uma geladeira. Essa história é ridícula, né? Mas eu juro que realmente aconteceu. Ela falou: tem uma geladeira aqui, então se você quiser levar a geladeira como parte do pagamento, é o que a gente pode fazer. E eu falei assim, eu já tenho uma geladeira, né? O que eu vou fazer com duas geladeiras? Mas era novo, inexperiente, eu devia ter acho que coisa de 21 anos na época. Acabei aceitando, peguei a geladeira para depois vender, né? E usar o dinheiro. E eu brinco que essa que foi a minha experiência na primeira escola de inglês que eu trabalhei. Eu não tive muita sorte. Inclusive, logo em seguida, eu já pensei em desistir. Falei, não, essa carreira de professor de inglês é horrível, né? Primeira escola de inglês já me dá uma geladeira em vez de pagar o que me devem. Mas aí deu certo que eu continuei, trabalhei para outras escolas e tive experiências bem mais positivas. Então, esse foi o meu começo. E o seu, Ivan? Nada supera essa do Sérgio, né, de geladeira, né? Mas enfim, a primeira vez que eu pisei numa sala de aula, eu tinha 14 anos, na verdade. Eu morava em Conchal, eu acho que era uma das únicas pessoas que estudava em Conchal e abriu um CCA lá, enfim, me convidaram e eu aceitei. Não deu muito certo, porque quando você tem 14 anos, normalmente seu aluno é mais velho que você, e é super complexo, né? Depois eu dei uma pausa na carreira, voltei alguns anos depois, aí é onde a gente se conheceu, lá na Advance, né? Lá em Araras. Acho que nós três nos conhecemos por lá, né? E aí eu já entrei numa função como professor, e aí tive a oportunidade de ser coordenador lá, e foi quando eu comecei a colocar. Eu trouxe o English File para essa escola, né? Que eu me encantei com o livro e, enfim, até fechar, eu acho que é mais uma. Depois eles encerraram as atividades, eles usaram o English File por muitos anos. Então, a minha carreira foi mais ou menos assim, de escolas, né? Depois eu passei por CNA, passei por Michigan, como professor e coordenador, eh, mas eu entendi que se eu quisesse, até como a gente estava falando antes de gravar aqui, se eu quisesse ganhar dinheiro, no meu caso, eu teria que ir para um outro canal, um outro lugar, porque eu não tinha as grandes escolas na região que eu pudesse trabalhar, né?
Então, eu falei, não, eu preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar com aulas particulares e foi muito bom para mim. Aí eu comecei a deslanchar. Mas o começo de carreira foi isso aí. E você, Edu, conta um pouco da sua experiência aí. Como você falou, né? A minha primeira escola foi a que você era o coordenador, né? Você fez a minha primeira entrevista em inglês lá na escola que se chamava Advance. E ela tinha uma vantagem, ela era uma escola de uma mensalidade mais baixa, que a ideia era realmente em números, né? Eles tinham muitos alunos, eu não lembro, não me lembro do número, mas era muita gente. Chegou a E ter aí, 1.000 com isso, alunos, viu, Edu? Chegou a ter quantos? 1.000 alunos numa ocasião. 1.000 alunos? E chegou a ter 1.000 alunos, Muita o gente. que é impensável hoje, uma escola. Eu não consigo imaginar uma escola de 1.000 alunos, assim, em cidades pequenas comparadas, né? Sim. E o que foi bom lá, Ivan? Eu estava no começo de carreira, né? Eu me lembro das primeiras aulas que eu dei, só que em menos de um semestre, o dono da escola lá, né? Ele me passou, tipo assim, 12, 14 turmas. Então, eu ficava 3 períodos, pela manhã, tarde e noite. Então, eu dava tanta aula que era meio por tentativa e erro, e eu fui começando a aprender e pegar a prática juntos, né? Só que eu dava tipo muitas aulas do mesmo livro, a mesma unidade. Então, eu dava uma primeira aula, falava, nossa, isso aqui foi legal, ou isso aqui não foi tão legal, não funcionou. Aí eu já tinha oportunidade de, em algumas horas depois, testar isso novamente, novamente, novamente. Então, naqueles 3, 4 anos que eu trabalhei nessa escola, era uma loucura, porque era tipo assim, começava às 7 da manhã e ia até à noite dando aulas, só que eu consegui aprender muito já na prática. Aí depois disso, quando eu fui para outras escolas, na época abriu o CNA, eu fui para o CNA, aí eu prestei o FCI, isso foi em 2003, aí eu já entrei lá na escola tendo o FCI e toda essa experiência que eu tive. E aí depois eu também fui para outras escolas, até a transição para o particular, né, para os alunos particulares. Mas antes de eu falar um pouquinho da minha transição, como é que foi a sua transição, Sérgio, de escolas para professor particular? Nossa, minha transição demorou um pouco para acontecer, Edu. Minha transição ocorreu em 2008, foi quando eu saí da última escola que eu trabalhei, foi a cultura inglesa na época. É, e eu saí, comecei a trabalhar com aulas particulares. Aí deu certo que uma coisa levou a outra, porque aqui na minha cidade tem várias empresas, eu comecei a dar aula em empresas, também para alunos particulares. E o meu maior medo naquela época, nesse período de transição, é que eu não fiz uma transição muito o que eu aconselharia alguém fazer hoje, né? Uma coisa mais gradual, de começar a dar aula particulares enquanto ainda você trabalha na escola, para poder fazer essa transição de uma forma suave, né? Minha transição foi meio abrupta. Eu decidi sair da escola onde eu trabalhava e falei assim, não, agora eu vou me dedicar a aulas particulares. Mas deu certo que foi muito rápido. Assim, no período de 6 meses, eu estava, financeiramente falando, eu estava ganhando mais do que eu ganhava na escola que eu trabalhava. Então, assim, foi bem rápido. É, E uma coisa também que eu achei interessante foi aí que eu comecei a sentir o quanto pesa, né, você trabalhar como professor particular, né? No início focava muito na parte pedagógica, aliás, era a única coisa que eu estava preocupado só com a parte pedagógica, das minhas aulas, da preparação de aulas. E aí eu comecei a entender o quanto que eu ia ter que trabalhar fora isso, para captar aluno, começar a pensar em marketing, por exemplo, que era uma coisa que eu jamais tinha pensado, porque pouco me importava, né? O que importava para mim era ter uma aula boa, ir para a escola e dar minha aula. E foi aí que eu comecei a perceber o quanto a minha vida ia ficar mais exciting, vamos colocar dessa forma, depois que eu comecei a trabalhar por conta. Então, esse foi meu início, né, em 2008. E você, Ivan, como é que foi essa transição e o que que você sentiu no começo, assim, quando você mudou de escolas para ter somente alguns alunos particulares? Eu senti parecido com o Sérgio, eu também eu fiz um movimento de escola para particular, aí eu percebi inicialmente uma queda muito grande na renda, né? Porque quando você faz a transição abrupta, você sai de um salário relativamente fixo para um pouco, né? Pelo que você vai negociar com o seu aluno. Então foi complicado. Eu também tinha bastante dificuldade para lidar com a questão de quando você entra para dar aula particular, você
às vezes, no começo, sem experiência, você não faz contrato, é coisa muito solta, né? Então, a pessoa tem sei lá, o seu aluno tem um revés financeiro, a primeira pessoa que ele vai deixar de pagar é o professor de inglês. É, e aí vai. Então, no começo eu não tinha essa malícia, né? Então, aí, no meu mundo perfeito, eu tinha que ter um pé, igual o Sérgio falou, dando aula numa empresa, seria, seria muito importante, assim, ter, porque as empresas normalmente fazem um contrato com você, cumprem o contrato e normalmente pagam mais que o aluno particular. Um pé com alunos particulares, para que eu pudesse desenvolver esse mercado, e um pé numa escola onde eu pudesse ter uma carteira registrada, alguma coisa assim. Então, por muito tempo, esse tripé foi o que eu imaginava ser o perfeito. Com o tempo, eu entendi que era muito melhor eu equipar melhor as minhas aulas particulares com meios legais para, inclusive, é, não ter problema com inadimplência, do que ter essa loucura de trabalhar tanto em lugares diferentes, enfim. E foi o que eu fiz. Então, aí depois eu comecei a fazer contratos com os meus alunos, então eles sabiam que eles estavam contratando tantos meses, os valores seriam, né, valor combinado, então eu tinha essa tranquilidade que eu iria receber todo mês razoavelmente bem, e lógico que aí eu poderia crescer isso exponencialmente, né? Então, foi essas transições, né? Eu saí da aula direto para o particular, saí da escola direto para o particular, depois eu entendi que era melhor eu ficar com um pé em cada lugar, e no final eu equipei, que é o que eu sugiro para todo mundo que quer dar aula, inclusive, buscar não deixar na informalidade o trato com os alunos, porque pode ser bastante maléfico aí se você acaba tendo uma inadimplência muito grande, né? E você, Edu? No meu caso foi em 2009, eu me formei em Direito, né? E eu passei na OAB. Em 2010 eu decidi advogar. Fui advogar um tempo com meu pai, em São Paulo. Depois eu tentei advogar em outros lugares. Aí eu percebi que não era o que eu queria. Ao perceber que não era o que eu queria, eu tentei retornar à escola que eu trabalhava anteriormente. E a escola me acolheu bem, só que eles tinham poucos horários, porque eu cheguei, tipo assim, eu não me lembro exatamente o mês, mas não foi tipo assim que o professor ele tem um grande volume de aulas e essa separação de turmas, janeiro, fevereiro e depois julho, né, que são os semestres. Aí eu acho que eu cheguei tipo em setembro, alguma coisa assim. Eles conseguiram me dar algumas turmas, umas duas ou três, mas não era o suficiente nem para pagar as contas, né? Com isso eu fui obrigado a ir atrás de alunos particulares, assim, porque eu estava na minha zona de conforto, eu estava voltando a dar aulas, né? E aí eu percebi que em 2 meses eu consegui 4 alunos particulares e o valor da hora-aula seria 4 vezes o que eu ganhava lá. Então, só com esses alunos eu estava tirando muito mais que a escola. Com isso aí eu tive essa coragem, né? Eu estava já com um pezinho na escola e um pezinho com os alunos, eu tive a coragem de arriscar. Eu aluguei uma sala, fui bem inexperiente, porque o que eu fiz? Eu fui visitar a sala no período noturno, que era o tempo que dava para poder ver essa sala, né? Eu conversei com o dono, ele foi lá me mostrar a sala. E eu achei ela bonitinha, o valor estava barato, era próximo da onde eu morava, e eu aluguei. E no primeiro dia de aula, que foi no sábado, eu comprei mesa, comprei cadeiras, comprei um filtro, comprei até um sofazinho para os alunos esperarem, sabe? Fiz um bom investimento. Aí, na primeira aula que eu dei, eu me lembro que foi para um grupo de sábado. Eu consegui formar um grupo com 6 alunos. E aí eu comecei a aula, deu 10 minutos e eu vi. Embaixo, que era do segundo andar, embaixo de onde eu dava aula, era um rapaz que arrumava motocicletas. Então eu estava dando aula e eles ficam testando, acelerando aquelas motos, né? Então não foi uma boa escolha, assim, foi uma escolha. Mas é que quando você está começando, você não tem muita noção de nada, né? Aí você olhou o lugar, nossa, dá para eu vir a pé de onde eu moro, o valor estava bom, eu lembro que eram uns 300, 400 reais, e eu não tinha me atentado a isso. E eu fiquei nesse local por 3 anos. E os meus alunos, coitados, eles se acostumaram, né?
mas eles aprenderam mais inglês do que qualquer outro, porque eles tiveram que aprender inglês com barulho de moto. Então, o listening era um desafio maior. E agora, para a gente dar dica, Realmente. né? Imagine, Background noise já é natural, realístico, né? né? Real life teaching, né? Mas muito engraçado. É, E agora vamos para essa parte final da nossa conversa aqui. Quais são as vantagens que vocês veem em trabalhar em escola, né? Porque muitas vezes a gente fica nisso, saio de escola, vou para o particular. Teria alguma vantagem? Qual que é a principal desvantagem? Agora a gente falando tecnicamente das coisas, tá? Sérgio, como é que você avaliaria como vantagens e desvantagens de escolas? Eu acho essa pergunta extremamente complexa, porque a gente não pode, né, partir do princípio que todas as escolas operam da mesma forma. Então, eu vou falar assim, baseado no que eu vejo. Muitas escolas não investem no professor. Isso, assim, infelizmente é uma realidade no Brasil. Não investem mesmo, assim, não investem num workshop, num curso. E eu nem estou falando, por exemplo, de, né, contratar um profissional de fora para trazer para a escola, para oferecer, por exemplo, um treinamento. Elas não têm uma estrutura interna que, de repente, alguém, por exemplo, do próprio acadêmico da escola, muitas escolas não têm nem acadêmico, né? Mesmo franquias. Falta um acadêmico forte. Então, assim, esses professores não recebem treinamento, e muitas das vezes o que eles querem é que o professor simplesmente siga alguma coisa que é prescrita, de uma forma de não contestar, não perguntar, como se, né, tem uma receitinha de bolo, segue a receita de bolo, porque deu certo até agora, então, teoricamente, vai continuar dando certo. Eu acho isso extremamente negativo, porque eu acho que é completamente incoerente com o que a gente prega hoje em dia. Assim, como que esse professor vai ajudar o aluno, né? A gente fala muito hoje em dia de critical thinking, né? Pensamento crítico. Então, assim, tem essa cobrança de que o professor vai ajudar o aluno a desenvolver o pensamento crítico, sendo que a escola espera que o professor opere de uma forma não crítica. Então, eu acho assim, tem uma discrepância gigantesca nesse sentido. E muitas escolas eu vejo que operam ainda dessa forma. Agora, das boas escolas, para responder a sua pergunta, das boas escolas eu vejo que uma das vantagens as boas escolas se preocupam com o professor, são poucas, mas elas se preocupam. Tem como a gente fala, existe um plano de carreira, né? Que esse professor vai começar aqui, mas depois ele sabe o que vai, se ele estudar, se ele se aperfeiçoar, onde ele pode chegar. Então, isso assim, nas boas escolas está muito claro, não é aquela coisa que é vaga, obscura, que você ficar 15 anos, você vai estar fazendo a mesma coisa, você não sabe onde você vai chegar. Então, eu acho que isso é uma vantagem. E pensando numa vantagem de quem trabalha por conta, eu acho que uma das vantagens é você ter essa flexibilidade que pode ter para você, por exemplo, escolher suas abordagens, suas técnicas, suas metodologias. E essa flexibilidade pode ser positiva, também pode ser negativa, dependendo como você utiliza. E da parte financeira também, você não tem aquele limite que você vai encontrar na escola, né? Você não vai ter um teto, né? Você vai ganhar X reais por mês. Você pode, dependendo do que você vai fazer e como você vai fazer, você pode. O céu é o limite, né? Então eu consideraria isso, assim, de uma forma bem rápida. E você, Ivan? Vantagens e desvantagens, trabalhar em escola e por conta. Eu acho que a vantagem de você ter uma vida financeira um pouco mais controlada na escola é interessante, principalmente se você está numa escola que tem, como o Sérgio falou, um plano de carreira, você tem talvez um registro em carteira, ou se não, algumas escolas hoje têm todas as questões de PJ também, né? Mas se você se sente acolhido nesse sentido e percebe que não vai ficar estacionado pelos próximos 10 anos, me parece ser muito interessante. Eu posso estar enganado, mas eu imagino que essas escolas que ofereçam isso são normalmente as grandes escolas, até porque eles têm mais condições, têm mais cobrança também. Não fazem isso porque são bonzinhos, eles precisam mostrar resultados, precisam mostrar que estão treinando os professores, porque a concorrência no topo da pirâmide é muito grande, né? Você pega os grandes nomes, é briga de gente grande, né? Ô, Então, Ivan, oi. você me permite, só para esse ponto, eu achei super interessante esse ponto que você mencionou.
Porque até hoje em dia, até para as grandes escolas, está sendo difícil reter professor. Sim. Eu tive umas conversas com pessoas que estão envolvidas com escolas maiores e elas falam da dificuldade de reter esse professor, porque né, a rotatividade é muito grande. É, pois é, e muito disso deve acontecer porque o professor se sente, em muitos casos, desmotivado, né? Então, as escolas têm que investir nisso. É, então, eu acho a vantagem, quando a escola é séria, é isso, né? A possibilidade de estar aprendendo coisas novas, né? Você imagina o privilégio que é ter um Sérgio te dando treinamento todo mês, assim, né? Não é isso aí, você não tem condição de pagar isso individualmente. Se a escola consegue, então já é um indicativo que é uma escola bacana. Agora, eu acho que o negativo de tudo isso é o seu poder criativo, ele fica um pouco aprisionado. Eu acho que às vezes você visualiza mais coisas, você pensa em mais coisas. É, nós três aqui, nós temos especialidades diferentes, então se eu quero dar uma aula onde a fonologia tem que ser o destaque principal para mim, talvez eu tenha que sair um pouco daquele quadrado que a escola normalmente oferece, né? Então, eu acho que se você pensa em fazer isso, é, em ter uma vida voltada para as aulas particulares, apenas não esqueça da estrutura básica, que é o que você tem na escola. Essa segurança que você tem na escola, você tem que tentar trazer para as aulas particulares, através de contratos, conversas claras. É um business. A gente que é professor, a gente acha que a gente vive por amor à arte, mas isso não dura muito tempo. Precisa ter uma clareza muito grande na questão financeira, ou então tudo se colapsa, né? Então, eu acho isso, eu acho que as vantagens, em resumo, seria isso: treinamento, uma certa estabilidade na escola e um poder criativo e possibilidade de crescer do jeito que você quiser, trabalhar quanto você quiser, na verdade, sendo um professor particular, né? E as desvantagens são as mesmas dos dois lados. Você está preso na escola e você está livre demais como particular. Então, você tem que ter esse balanço, né? E a minha opinião sobre esse assunto é o seguinte, né? A escola, se você é um professor iniciante, eu altamente recomendo você começar numa escola, porque aluno particular, ele não perdoa aulas que não estão maduras ainda, né? Se você alguém te contratar no particular, minha experiência de vida, e ele não gostar das suas aulas, ele achar que não está legal, que ele não está aprendendo, você ainda está nesse começo, sentindo como dar aulas, é melhor você ir para a escola, que você tem um coordenador e que você vai tentando, você está numa zona de risco menor. Então, para você que é iniciante, eu altamente recomendaria ficar numa escola. E um segundo ponto que ficaria na escola, além do que vocês já falaram, do plano de carreira e tal, é se seu amor é somente dar aulas. Se você for para o particular, você somente dará aulas. Mas agora, se você for para grandes escolas, né, de franquias, você pode trabalhar com desenvolvimento de materiais, com outros assuntos de alto escalão. Então, na sua vida, você só quer ser professor de inglês no sentido de realmente entrar, dar aulas e nada mais? Se isso te soa muito bem, você está preparado para ir para o particular. Mas se você gostaria de ter outros desafios, né? Eu gostaria de preparar material, de trabalhar no setor de desenvolvimento, no setor de marketing, ver como é que funciona. Se você tem essa vontade de conhecer outras áreas, às vezes seria melhor você ir para essas franquias de primeira linha, né? Quando eu digo primeira linha, são aquelas que oferecem todo o auxílio ao professor aqui, né? Esse juízo que eu falo é em relação ao professor. Eu estou defendendo o professor aqui, aquele que tem um plano de carreira, aquele que valoriza o professor, que dá cursos, que tem um coordenador que ajuda. Nesse sentido, eu digo primeira linha. E agora o particular, você tem uma flexibilidade maior e você pode ter férias, às vezes, um pouco mais flexível e outros pontos. E a parte ruim de você estar no particular é, às vezes, ter que cobrar alunos, às vezes o aluno para no meio do curso, isso vai te afetar, né? Então, tudo tem os dois lados, mas você, naturalmente, vai chegar a um ponto que você vai sentir que a escola não tem mais nada a agregar para você. Esse é o momento ideal para você fazer a transição.
É isso aí. Maravilha. Então, com isso, a gente espera que vocês que estão assistindo aí, né, tenham gostado do episódio de hoje e comentem como é que foi esse início de carreira de vocês, essa transição e a opinião de vocês sobre isso aí. Com certeza. E mesmo aqueles que ainda não fizeram, mas estão planejando fazer, né? Quais são as inseguranças, os medos? De repente a gente pode, né, até continuar essa conversa, uma segunda parte. Obrigado, Ivan. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Mas valeu.